Nós mandamos ofício ao governador. Nós temos ofício aqui, antes da prorrogação desta quarentena, da Unipontal e do CIVAP. O total, neste ofício da Unipontal e do CIVAP, são 65 municípios. Ou seja, 10% dos municípios do estado de São Paulo aqui representados nessa petição, que foi encaminhada ao governador antes da prorrogação, da terceira prorrogação do decreto de isolamento social geral, como ele tem colocado no estado de São Paulo. Eu quero aqui pedir para o governador, analise nossos pedidos. Eu vejo o governador, nas suas entrevistas, dizendo que ligou para o prefeito de Milão, que ligou para o governador de Nova York. Governador, converse com os prefeitos do interior. Governador, ouça as lideranças políticas eleitas democraticamente, que somos nós prefeitos do interior. Governador, nos escute, por favor. O senhor reclamou de falta de diálogo com o presidente da República. O senhor disse que lamentava o presidente da República não conversar com os governadores do Brasil, que governavam o Brasil junto com ele. Não é o presidente nem os governadores que governam sozinhos esse país. A República Federativa do Brasil, ela é composta pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal, municípios. O presidente não pode dispor sobre regras. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o presidente não pode tratar do isolamento social durante a pandemia do Covid-19. Isso quem pode seria os governadores, o Distrito Federal e os municípios. Aí, você analisando a decisão do Supremo, chega à conclusão de que o município então poderia tomar suas decisões. O município poderia fazer as suas deliberações, analisar o seu caso específico, ver a gravidade ou não da doença em seu território, fazendo testagem, usando a ciência, usando o conhecimento médico. O município poderia chegar à conclusão de que ele poderia adotar medidas de sanidade, de preservação das suas pessoas, para permitir a atividade econômica, como todos nós queremos. E é bom que o presidente saiba disso, porque ele muitas vezes fala que governadores e prefeitos não querem. Não é verdade, presidente. Não são todos que estão nesse mesmo pronunciamento de Sua Excelência, de Vossa Excelência. Não. Tem pessoas querendo a retomada da atividade econômica. Tem pessoas, tem prefeitos como eu e como vários que eu converso, querendo a retomada da atividade econômica. Mas embora o Supremo tenha dito e tenha dado a entender que nós podemos, no âmbito do estado de São Paulo, não posso falar pelos outros estados da federação, porque nos outros estados da federação tenho visto governadores conversando com os seus prefeitos, encontrando com eles formas de tratar a pandemia do Covid-19. Mas no âmbito do estado de São Paulo, até o momento, não estamos tendo esta deferência por parte de Sua Excelência, o nosso governador do estado, João Dória, de abrir canais de diálogo para se discutir a retomada da economia aqui no interior, obedecendo à segurança, obedecendo à sanidade e, acima de tudo, à saúde. Dia 17, lá no Palácio dos Bandeirantes, em uma videoconferência, ficou claro que não se pode flexibilizar aqui no estado de São Paulo, em nenhum dos 645 municípios. Não se pode flexibilizar.
E o documento diz que a Secretaria da Segurança Pública atuará na fiscalização. Sobre a importância de permanecer em casa. A Secretaria da Segurança Pública vai atuar na fiscalização. E aqui embaixo tem uma coisa que chama muita atenção. Se eventual descumprimento do decreto ocorrer por parte da Prefeitura, mediante decreto municipal, o Estado também notifica e, em caso de necessidade, recorre ao Ministério Público para intervenção. Isso me chama muita atenção, porque pela primeira vez na história desse Estado, nós vemos um governador se socorrer ao Ministério Público contra os prefeitos. É a primeira vez que eu vejo isso, sou prefeito reeleito, milito na política há algum tempo, e é a primeira vez que eu vejo isso. Os prefeitos recebem como cartão de visita do Palácio dos Bandeirantes a ameaça de que quem não obedecer o decreto do governador terá que se ver com a polícia e com o Ministério Público. Nós não podemos vir aqui com uma decisão uniforme e o Estado dizendo que vai usar o Ministério Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo perdeu sua independência. O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de ser uma instituição autônoma, passou a ser um órgão subordinado ao governo do Estado de São Paulo. A partir de agora, então, os promotores vão agir a mando do governador, atuando contra prefeitos. Nós, prefeitos, vamos voltar no tempo e nos tornaremos criminosos políticos pelo simples exercício da democracia, pelo simples exercício de um mandato, pelo simples exercício da nossa atribuição constitucional e legal de administrarmos nossas cidades, de sermos o executivo local. Quem não acatar o decreto será punido severamente com ameaças. É uma ditadura que estão implantando no Estado de São Paulo? Porque o presidente já foi dito pelo Supremo que ele não pode deliberar. Isso caberia ao governador e aos municípios. Mas vocês viram aqui que os municípios também não podem deliberar. Porque o governador não quer que os municípios deliberem. E vai usar a polícia e o Ministério Público. E o Ministério Público já concordando com a decisão do governador e já ameaçando prefeitos de cometerem crime e de serem ímprobos na administração. É muito grave. Isso é muito grave o que está acontecendo. Muito grave. Isso atinge diretamente o exercício do mandato. Isso atinge a democracia. Os prefeitos poderiam estar sendo orientados corretamente. E gostaríamos que fôssemos. Porque temos prefeitos responsáveis dentro desse Estado. Governador, pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor não é o único homem político nesse Estado que defende a vida e a saúde pública. Nós aqui nos municípios fazemos isso com muito mais força e tenor do que o próprio Estado de São Paulo.